Últimas notícias do Flamengo. Preparação para o Campeonato Brasileiro vai começar. De La Cruz, Jorginho, cortados da seleção do Uruguai. Preocupa o Flamengo? Tem lesão? Vamos falar tudo aqui, tintim por tintim. Gerson, todo mundo sabe, está recusando proposta de renovação. E Jorginho, vem ou não vem? Eis a questão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreve. Não custa nada, meu filho. É de graça, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão. O Jorginho tá chegando e o Mengão vai virar seleção. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, galera de folga, isso mesmo, folgou sexta, sábado, domingo, não é novidade pra ninguém. O time do Flamengo praticamente todo de folga, menos Cebolinha, Danilo, Pedro e Matias Vinha, que estão indo ao clube aí, estão indo ao CT do Flamengo no Ninho do Urubu, para fazer treinamentos básicos para sua recuperação. Cebolinha e Danilo vão estar aptos para o início do Brasileiro no próximo sábado, às 21h45, contra o Internacional. Enquanto isso, os outros jogadores aí, como Gerson, de Arrascaeta e De La Cruz, estão voltando para o Flamengo, estavam com as seleções, foram cortados por lesões ou desgaste físico. O Flamengo ainda não conseguiu fazer os exames para saber. O Gerson já chegou no Rio, mas ainda não foi avaliado. De La Cruz e de Arrascaeta estão chegando para ser reavaliado. Nas seleções passaram por exames, os exames não detectaram nada, a não ser aí desgaste físico. Mas o Flamengo desconfia do exame da seleção, pois é muito estranho ser cortado só por um desgaste. E já no caso do De Arrascaeta e do De La Cruz, a coisa também está meio estranha, porque o De La Cruz não tem lesão nenhuma. Foi cortado porque o próximo jogo do Uruguai é na Bolívia, na altitude, e com isso aí eles ficaram preocupados em lesionar o De La Cruz, porque lá o desgaste é muito maior. Porém, foi cortado, está indo para o Flamengo junto com a Arrascaeta. A Arrascaeta pediu para ser substituído aos 41 do primeiro tempo, no jogo contra a Argentina. Então tudo isso preocupa o Flamengo, mas até então não existe lesão. Apenas que as seleções informaram que existe um grande desgaste físico, preferiu poupar os jogadores. Se é verdade ou mentira, a gente vai descobrir na hora de passar por exames no nosso Flamengo. Aí sim. Meus amigos, mudando da água pro vinho aí, como eu falei, o Flamengo só retorna às atividades amanhã e começa a preparação para o Brasileiro. Filipão aí, Filipinho, como vocês quiserem chamar, Mister, Prof, o que for, começa a treinar a equipe com os desfalques, né? Agora vai poder contar com o De Arrascaeta, De La Cruz e o Gerson, se não tiver machucado, também com o Danilo e com o Cebolinha. Mas mesmo assim ainda vai ter o desfalque aí do Léo Ortiz, do Alexandro, do Gonçalo Plata, do Varela, porque vão estar com as seleções. Vou continuar com a seleção, só deve chegar na quarta-feira e treinar com o restante do elenco, se mais tardar. Ou na quinta-feira, né? Porque tem jogo até na quarta. Então com isso o Felipe vai treinar o que tem, e é um bom time, pensando na vitória contra o Internacional. Tem que vencer, tem que fazer uma gordurinha, porque no decorrer do campeonato o Flamengo vai perder muito jogador no meio do ano. Teme aí que esteja uma debandada legal, o Flamengo vai vender. O Flamengo hoje está com a pequena dívida controlada, mas o BAP expôs aí, né? Ainda falou mais ainda. Olha só para vocês terem uma ideia. O BAP disse o seguinte: não deva ao Flamengo, que a gente expõe seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum, não dou desconto e coisa e tal. O BAP ironizou aí nas negociações. E ao mesmo tempo, o BAP divulgou aí no Globo uma lista dos clubes que devem ao Flamengo. É o seguinte, ó. O Flamengo vendeu aí o André Luiz para o Estrela Amador em 2024, na época do Landim ainda, por 500 mil euros, ou seja, e o valor para o que o Flamengo recebeu até agora foi 1 milhão e 200 mil euros. Ficou devendo aí ainda mais 720 mil euros, ou seja, o valor que o Flamengo deveria ter recebido seria 1 milhão e 200. Eles pagaram apenas 500 mil e ficou por isso mesmo. O Daniel Cabral, o Flamengo vendeu também para o Estrela Amador. Vocês lembram que o Landim tinha o interesse de comprar o Estrela Amador e por isso estava facilitando. Eles pagaram, ficaram no 0 a 0. Já o Thiago Maia com o Internacional deve 4 milhões de euros.
O clube não pagou nem um centavo até agora. Aí depois tem um Verto que foi vendido ao Leixões por 1 milhão de euros e o Flamengo não recebeu nem um centavo. Gabriel Nova, também para o Leixões, 100 mil euros, praticamente de graça. E eles não pagaram nem um centavo. Diego dos Santos foi para Passos Ferreira. Foi de graça, então isso aí não deve nada ao Flamengo. Igor Jesus, por Estrela Amadora, por 2 milhões de euros. O time pagou aí 1.300.000, mas ficou devendo aí na faixa de 700 mil euros. Daria 3 milhões uns quebrados. Então tem tudo isso acontecendo. No total aí são mais ou menos em euros quase 10 milhões de euros. Daria 60 e poucos milhões de reais. Então o BAP expôs a galera aí, não perdeu tempo, jogou nas redes sociais e com isso pretende receber. E meio esse impasse aí de recebe e não recebe, o Flamengo sabe que precisa fazer caixa, já sabe que os jogadores vão ser assediados, principalmente após o Super Mundial, entre eles o Wesley e o Gerson. No caso do Wesley, o Flamengo acredita que vai fazer no mínimo 35 milhões de euros, mas a pretensão é que possa chegar aí na casa dos 50. E o Gerson, o Flamengo pretende renovar com o jogador que pediu para ser renovado, porque o Gerson tem contrato até o final de 2027. Aí o Flamengo fez uma proposta, o salário foi revelado 1,5 milhão por mês e um contrato até 2030, um super contrato que agrada muito. Mas aí o pai do Gerson não aceitou, e o BAP mais uma vez ironizou, né? O atleta Gerson aceitou, e o atleta pai do Gerson não aceitou. O que acontece? O pai do Gerson acredita que teria que ser no mínimo 1.700.000 por mês. Agora imagina você, assim como eu, meros mortais aí, né? Esse valor resolveria minha vida e com certeza sua, de muitos, pelo menos 90% da população brasileira. Mas para o pai do Gerson, 1,5 milhão é pouco. Lembrando que o Gerson está com 27 anos, daqui mais uns 3 começa a cair em decadência, o contrato dele iria até 2030, seria mais 5 anos para frente. Você concorda que o Gerson tem que ter uma valorização maior, ou esse valor estaria bom? O Gerson agradou, o Gerson quer, o Gerson aceitou, mas o pai do Gerson não, acha que isso é pouco e que teria que pagar mais. E aí, o que vocês acham sobre isso? E muita gente está perguntando, o que está acontecendo? O Jorginho vem ou não vem? Meus amigos, é simples, o Jorginho continua passeando aí pela cidade do Rio de Janeiro, conhecendo os pontos turísticos, veio para apresentar a cidade para sua noiva, até então noiva, que daqui a uns dias será esposa, já está marcado para junho. O Jorginho tem ainda os problemas a resolver com o Arsenal, porque se ele ficar até o final do contrato, que é no dia 30 de junho, ele recebe uma bolada de 1,5 milhão de euros, com bônus, mais salários em dia, coisa e tal, que é muita grana. Com isso, o Jorginho tem essas pendências para resolver lá, mas mesmo tendo essas pendências, ele resolveu na folga que teve da parada da data FIFA, trazer sua esposa ao Brasil para que ela conhecesse o seu futuro destino, a sua futura morada. Nesse passeio aí, não tem nada cravado, não tem nada certo ainda entre Flamengo e Jorginho. Mas o que acontece é o seguinte, ele trouxe ela, estão fazendo tudo, estão conhecendo tudo, estão analisando casas para alugar, isso mesmo, eles estão vendo casa para alugar. Ou seja, segundo o Mauro Santana, o Jorginho, mas a esposa, já teriam mandado a prima antes, e ela veio junto com o empresário que esteve no Maracanã no domingo. Eles já estavam analisando casas para alugar para o Jorginho e escola que tivesse professores aí, bilíngue e trilingue, para poder sua filha estudar. Ou seja, as coisas já avançaram muito e agora ela veio, até o presente momento, ela se diz muito satisfeita nas fotos e nos vídeos que deixam vazar ou que ela posta na internet. Ela está sempre de sorriso aberto, muito feliz. Tudo indica que ela vai falar sim e o Jorginho vai transferir-se para o Flamengo. Ou seja, vai assinar o pré-contrato, vai entrar em contato com o Arsenal vai liberar. Já tem uma data aí, o Jorginho estipulou que até dia 15 de abril vai resolver suas pendências e vai dar o sim ou não para o Flamengo, assinando o pré-contrato. Assinou o pré-contrato, vai resolver as pendências com o Arsenal, a questão do valor que ele tem para receber do bônus. É estipulado que o Flamengo paga uma parte, o Arsenal outro. É estipulado também que, como lá já está chegando o final da temporada, acaba no fim de maio, o Arsenal libera de bate-pronto, já é praxe da Europa fazer isso. O Boto, que é experiente na Europa, já disse que eles costumam fazer isso.
Então as coisas estão acontecendo e o Jorginho, mais tardar, deverá ser jogador do Flamengo. Enquanto não assina, não é jogador do Flamengo, é jogador do Arsenal. Mas o Flamengo está bem encaminhado, as coisas estão acontecendo. Outro detalhe aí que não pode escapar. Jorginho ia visitar o CT em Urubu do nosso Mengão, porém foi convencido aí por seu empresário a não visitar, porque isso poderia atrapalhar as negociações com o Arsenal poderia não cair bem lá, isso não pegar bem, e eles travaram, né, a liberação. Então, questão de patrocínio, coisa e tal, não foi. Mas as reuniões já estão acontecendo. José Boto, Felipe Luiz e Jorginho, mais os seus empresários, estão em constante conversação, já se encontraram, e daqui a pouco, mais tardar, vai ter o desfecho. Para você não perder nada, se inscreva, meu filho, e deixe o seu like. Aqui é todo mundo Flamengo, tamo junto. Outro detalhe aí, o empresário do Jorginho postou uma camisa, postou uma foto, né, de uma camisa com o nome do Jorginho e o número 20, numa loja do Flamengo. Isso criou uma baita repercussão, todo mundo sabe, né, viralizou. E quando foram correr atrás de quem tinha feito a camisa, a loja desmentiu, que foram eles que fizeram por conta própria. O Flamengo falou que também não fez. E quem teria feito? Segundo o Vene Casagrande, o próprio empresário do jogador. Então as coisas estão caminhando, e o empresário fez para dar de presente ao filho, as coisas estão caminhando, e mais tardar, o cara vai assinar o pré-contrato, o nosso Mengão, com o Jorginho, vai virar seleção. Põe fé? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é meu Flamengo, tá com o dedo no like, se inscreve. Tamo junto, valeu amigos.